Este não é um vídeo sobre receitas, mas sim sobre o Evangelho. Do que adianta ter a receita de um bolo de chocolate em mãos se você não sabe fazer o bolo? Se você não se esforçar para aprender a cozinhar. Vamos supor que você não sabe nem fritar um ovo, mesmo assim, eu poderia lhe chamar de cozinheiro. Claro que não, né? Então, seguindo essa lógica, por que muitos se afirmam crentes se não agem como crentes? Por que tanto apego à Bíblia se não praticam o que está lá? É a mesma coisa de andar com um livro de receitas para cima e para baixo pelo mundo afora e não saber cozinhar nada. Falar sobre receitas não faz de você um chefe de cozinha. Saber pegar a Bíblia e ler uma linha, um trecho, uma página não te faz conhecedor de nada que está ali. Yahushua não morreu num madeiro para que virassemos apenas leitores, para carregar nomes como modinhas do jeito que as pessoas fazem hoje. É impressionante a quantidade de gente que afirma ser crente e vai xingar os outros na internet. Isso é tamanha hipocrisia, pois onde Yahushua mandou seus seguidores saírem ofendendo os outros com palavras torpes. Os valores estão extremamente distorcidos, e tem muito bode se fazendo de ovelha. Estamos numa geração fingida, cheia de emocionalismo barato, onde só querem palavras doces, pois se a mensagem do Evangelho for pesada, machuca-o, alegria dourado. Mas não fazem ideia do que os mártires tiveram que passar para hoje você ter a mensagem do Evangelho ao seu alcance e preferir escutar pregadores de palavras doces. Me diga uma coisa, quando Yahushua foi expulsar aquela baderna que estava acontecendo no templo, quando as pessoas estavam vendendo objetos no templo, ele chegou com palavras doces ou com chicote? Você já sabe a resposta, né? Nem todos preferem o caminho do amor, as pessoas têm o dom de querer ir pelo caminho mais difícil, e a inclinação para o pecado domina a muitos. Quando você abre a internet hoje, vê tanta gente dizendo que está sendo guiada pelo Espírito Santo, mas será que estão mesmo? Nos vídeos dizem que o Espírito Santo pediu para encurtar o cabelo, cortar as unhas, bater palmas e dizem que estão sendo guiados. Mas se estão sendo guiados, por que não falam de obediência ao Pai Celestial? Na mente dessas pessoas, o Espírito as proclama como profetas e vai embora, mas cadê o Evangelho nisso? Ouça esta passagem, de João 14 versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Ouviram bem? O Espírito vem para ensinar e lembrar dos ensinos de Yahushua. Então que tipo de espírito é esse que as pessoas dizem receber? Eu vos digo que esses espíritos não provêm do Pai Celestial, são espíritos de engano. Da mesma forma que há espíritos falsos, há crentes falsos. E lhes alerto sobre algo: vigie sua conduta, vigie a quem você está assistindo, pois muitos confundem palavras bonitas com o Evangelho. Muitos olham para pessoas que sabem ler a Bíblia tão bem e pensam que aquelas pessoas estão sendo usadas para ensinar-lhes o caminho da verdade, mas não estão. O fato de você ir ao mercado e comprar ovos, farinha, leite, manteiga e os demais ingredientes não significa que, quando você chegar em casa, o bolo vai sair pronto da sacola. Então parem de se iludir achando que, porque sabem pronunciar Yahweh e Yahushua, está tudo bem, pois não está. Não pensem que, porque já leram a Bíblia 8 vezes, de trás para frente e de frente para trás, vocês estão blindados, porque não estão. Ouçam, os fariseus conheciam muito bem as histórias do Velho Testamento e dos profetas, e por mais que eles vivessem lendo, a grande maioria deles foi contra Yahushua. Olhe essas pessoas que estão sobre a terra hoje, o mundo está um caos. As pessoas só estão esperando uma palavra que não as agrade para já se jogar no pescoço umas das outras. Eu não tenho dúvida de que iriam querer pregar o Messias no madeiro novamente nos dias de hoje. Os Yaldins fariam isso, os religiosos fariam isso, os ateus fariam isso, e alguns de vocês também fariam isso. Pois Yahushua não validava o pecado, ele não dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir, e por isso muitos não o seguiam até o fim, porque a verdade doía na carne, e o pecado de estimação falava mais alto. Então por que hoje seria diferente?
Naquele tempo as pessoas não tinham celular, não estavam cumprindo horário para patrões, não estavam na corrida de ratos por dinheiro que vemos hoje, e ainda assim não quiseram ir com ele até o fim. Imagina hoje no mundo atual, será que haveria 1000 pessoas que seguiriam ele? Quero acreditar que sim, mas quando vejo o estado em que as pessoas estão, acho muito difícil. Uma fé de aparências não salva ninguém. Não adianta você se proclamar crente se viver igual a Satanás. Não adianta se dizer seguidor, discípulo de Yahushua, se vive o oposto da vontade dele. As ovelhas dizem ter pastor, mas estão espalhadas, cada uma buscando sua própria verdade, cada uma buscando em apriscos a liberdade, mas encontram falsidade. Vocês recorrem a casas religiosas, recorrem a mestres e aldins, recorrem a ateus, pensando que essas pessoas e lugares vão vos fazer mais espirituais, sendo que esses meios estão um caos. Quando você para e olha para esse meio cristão e compara com o Evangelho, você percebe a abominação que há. Quando você olha para o meio Yaldim, nota víboras no pescoço de ovelhas, as direcionando para falsos mestres, verdadeiros bezerros de ouro, cheios de estudos falsos. Quando você olha para os ateus, percebe que são outros que estão à cópia de Satanás, pura zombaria para buscar validação no vazio interno deles. É impressionante ainda ver comentários de pessoas dizendo que no fim dos tempos acontecerá determinada coisa. Será que são tão cegas a ponto de não ver que já estamos no fim? Vocês não veem que a cada dia, gradualmente, as coisas estão nitidamente piorando? As pessoas estão dando ouvidos a cozinheiros de vento que nada fazem e estão se assemelhando a eles. Pois eu gostaria de saber onde há pessoas praticando o Evangelho. Eu conto nos dedos quantos vejo buscando ao Pai com sinceridade. Quando aparece um comentário, é só zombaria, mas onde estão os crentes fiéis, praticantes, discípulos de Yahushua? Não aguentam nem ver um vídeo do começo ao fim e já dizem que estão cansados. Mas será que no passado, quando os apóstolos pregavam, os discípulos tinham esse comportamento para com eles? Infelizmente, parece que esta será a geração que mais vai lotar o lado esquerdo quando Yahushua separar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Tantos recursos, tantas oportunidades de conhecer a Yahweh, mas as pessoas não querem. O orgulho se enraizou no próprio ser delas, e se acham tão conhecedoras da vida, tão autossuficientes, a ponto de não precisarem estar em união com os irmãos. E quando buscam irmãos, vão buscar nos meios que estão distorcendo o Evangelho. É de pedir misericórdia mesmo ao Pai quando você olha como as coisas estão indo. A Bíblia está na tua mão, mas ela não te levará ao céu. A escritura de papel está apontando para a palavra viva de Yahweh, o Messias, e Yahushua. E se você não agir como ele no pouco tempo que temos, então nada está fazendo. Os dias estão cada vez mais curtos. As pessoas cada vez mais más, então o que você está esperando? O sal está morto? A luz do mundo está apagada? Onde estão vocês que deveriam refletir o caráter de Yahushua? Será que estão vivos? Será que têm noção da seriedade desta mensagem? Até quando vão pensar que o caminho certo é o dos cristãos ou dos Yaldins? Até quando vão brigar por controvérsias tolas, como muitos têm feito, pela cor da pele, achando que a cor da pele os salvará? Até quando vão idolatrar homens que se dizem mensageiros de Yahweh, mas que não trazem nada a não ser morte espiritual para os que os escutam? Até quando os ingredientes do bolo vão ficar na sua geladeira e você aí deixando o tempo passar? Imagine se uma versão sua do futuro, do dia do julgamento final, pudesse falar com você no presente hoje, te avisar para mudar, para se esforçar. Será que você mudaria? Será que você não pensa que lá na frente pode gritar: Mestre, mestre, eu era crente, viu, e ouvir eu não te conheci? Pergunte a si mesmo: onde está o Espírito Santo em você? Onde ele está para te fazer lembrar dos ensinamentos de Yahushua? Não pensem que todos têm o Espírito Santo, pois não têm. Se tivessem, veríamos muitos exemplos bons, veríamos mais pessoas interessadas em comunhão, em aprender. Mas o que mais há é emocionalismo, onde choram hoje, pedindo para Yahweh derramar do seu espírito nelas,
mas 2 horas depois estão apagando o Espírito Santo, querendo fazer as coisas da própria maneira. Vamos ouvir agora 3 passagens importantes. Em Gálatas 5 do 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Iau. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Iaúxa crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em 2 Timóteo 3 do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Iau, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Em 1 Coríntios 13 versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira a transportar montanhas, e não tivesse amor, nada seria. Então, por essas passagens, fica claro que estamos nesse tempo e que não adianta conhecer mistérios, profecias, ou seja, ter estudo bíblico, se não houver amor. E quem tem amor confia, e quem confia, obedece. Mas onde está a tua obediência para com o Pai Celestial? Será que é como muitos que pensam que obedecer é só dizer que acredita nele e pedir coisas? Ou será que não sabem que quem ama ao Pai Celestial obedece aquilo que o Messias, Iaúxa, ensinou? Se praticar os ensinos de Iaúxa, então estará mostrando ser um discípulo. E há muita diferença entre decorar os ensinamentos de Iaúxa e praticar os ensinamentos de Iaúxa, pois nem todos que decoram têm coragem para praticar. Pois praticar exige esforço constante, assim como para preparar a massa do bolo. Quando você vai fazer o bolo, tem que fazer com cuidado, com zelo, para não sujar o ambiente ao redor. Tem que saber a medida de cada ingrediente, assim como tem que saber ser sal na terra para não se tornar insípido. Você, ao fazer o bolo, deve saber o tempo certo de levá-lo ao forno e o tempo certo que ele deve passar lá para não queimar, assim deve ser cada ato nosso. E para isso necessitamos do Espírito Santo de Iaú para nos instruir, pois se fizermos de qualquer maneira, o bolo queima, desperdiçamos ingredientes, e o Evangelho não deve ser desperdiçado. Devemos saber discernir os ingredientes que devemos usar no bolo, assim é para com o que vemos no mundo, onde hoje muitos dizem ser guiados pelo Espírito, mas as atitudes não condizem. Então, para os nossos ingredientes, devemos reter o que é bom e verdadeiro. Não podemos deixar o bolo sendo preparado na geladeira, assim como não podemos esperar ter espiritualidade verdadeira nos meios que vivem em desordem. A receita nos diz o que usar e o que não usar para o bolo, então assim devemos fazer. Pois não há como colocar uma cebola na massa do bolo e misturar com peixe, achando que sairá um bom bolo de chocolate dali. Não adianta fazer um bolo com má vontade, pois não sairá bem. Tem que ser com amor e ordem, pois assim sairá bem. Então, para o Evangelho, devemos praticá-lo com amor e não podemos viver em desordem,
misturando outros ingredientes que não condizem com a receita. O bolo é o fruto do esforço do preparo, então você não pode comer o bolo sem antes prepará-lo. Assim é para com o reino dos céus, pois não tem como querer estar lá sem antes trilhar o caminho. Pois os nossos antecessores da igreja primitiva trilharam o caminho. Mas e você? Até quando ficará com a receita do bolo em mãos, mas sem fazer? Irá esperar a luz apagar e não ter mais tempo? Que a paz de Yahushua esteja sobre você, e que você venha desenvolver o caráter de Yahushua para praticar o quanto antes.